Com as últimas prisões após flagrantes do sistema de reconhecimento facial, a ferramenta viabilizou que 756 procurados pela Justiça fossem retirados do convívio com a sociedade. E agora, mais recentemente, durante a posse da nova diretoria da União dos Municípios da Bahia, no último dia 13 agora, o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou que a pasta, durante a gestão dele, vai ter uma aproximação maior com os municípios. O secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia, Marcelo Werner, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora aqui no Isso é Bahia. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Tarde FM. O prazer é meu estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a segurança pública, as políticas e ações que a gente vem desenvolvendo nesse início da nossa gestão. Pois é, o senhor está à frente de uma pasta que historicamente é vista como muito sensível, não é? Estratégica em qualquer gestão pública estadual. E acho que a grande expectativa da população é exatamente essa, não é? Qual o planejamento de ações para que a gente possa conter o ainda cenário de guerra que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E acho que na Bahia não é exclusividade isso, né? É um cenário ainda Brasil afora. Exato, Jefferson. A gente encarou esse desafio, essa missão com muita responsabilidade, né? Trazendo um pouco da experiência que a gente tem ao longo de 19 anos, não só na parte de inteligência, mas na parte também de combate ao crime organizado. Então, a gente vai focar muito no combate ao crime organizado, às facções que causam, em razão da disputa por espaço, violências, né? Trabalharemos também com a parte de inteligência a fim de que nós localizemos as principais lideranças para que a gente possa, além disso, descapitalizar, né? O tráfico de drogas hoje é visto como um negócio. A gente tem que descapitalizar, a gente tem que sufocar para haver a interrupção do fluxo também de comandos. A gente fez uma operação recentemente de forma integrada com a SEAP, porque também é uma diretriz nossa trabalhar de forma transversal. Polícia, segurança pública não é só polícia. A gente tem que trabalhar junto de outras secretarias afins, Secretaria de Educação, Justiça e Direitos Humanos, Secretaria do Sistema Prisional. Só nessa ação que eu comentava há pouco, de movimentação de algumas lideranças, a gente conseguiu diminuir os índices de violência. Perceba, então, que a gente precisa trabalhar de forma integrada, precisa trabalhar de forma transversal, sempre com o uso da tecnologia, da inteligência também. É lógico, a tecnologia vem aliada de um trabalho de capacitação também do nosso efetivo, né? De valorização e capacitação. Mas a gente tem investido também, até porque a polícia, o número de policiais não cresce proporcionalmente ao número da população, né? Então, por isso que a gente tem feito muito uso da tecnologia. Como você falou, a Câmara de Reconhecimento Facial é um case de sucesso, né? Desde o início da implementação dela, já são 756 pessoas alcançadas, criminosos que respondiam por tráfico de drogas, muitos por homicídios, por estupros, por crimes contra o patrimônio, né, que são alguns dos delitos aí que causam essa insegurança, né, a nosso Estado. Mas a gente vem trabalhando com esse foco, com essa perspectiva. Conseguimos, nesses primeiros 3 meses, em razão de algumas ações já de inteligência, de um trabalho integrado, não só entre a polícia, mas também com os outros órgãos. Quando eu falei na posse da UPB que trabalharia também com os municípios, porque eu acredito que como os municípios contribuem bastante, né? Às vezes a gente tem lá uma quantidade de guardas, né, que é até maior do que a quantidade de policiais, ou até que conhece mais a realidade do dia a dia de quem é quem. Então eles podem, lógico, cada um respeitar da sua atribuição, a sua competência, eles podem estar contribuindo para o sistema, que é um sistema maior. A gente tem que integrar institucionalmente e informacional também. Secretário, recentemente a gente acompanhou essa onda de violência no Rio Grande do Norte, com ações aparentemente comandadas por
presos que estavam na cadeia, não é? Inclusive um deles teria sido daqui mesmo da Bahia e tal. Qual é o risco que a gente tem de vivenciar situação semelhante? E o senhor bate muito nessa tecla de ações integradas, transversais. Com quem exatamente e que medidas, por exemplo, estariam sendo tomadas para que uma situação como essa do Rio Grande do Norte não ocorra aqui? Então, em relação ao Rio Grande do Norte, realmente, como você falou, foi identificado um criminoso que era integrante de uma facção de lá, responsável pelos ataques no estado, que estava custodiado aqui em um dos nossos estabelecimentos prisionais e daqui comandava alguns ataques também, né, ajudando a onda de violência que aconteceu lá. Lógico, a gente vem com a inteligência monitorando esse tipo de ação, monitorando não só em âmbito local, mas regional. Já ontem mesmo estava em Brasília e se posicionou o Conselho de Secretários de Segurança Pública junto com o novo secretário de Segurança, a importância da gente integrar para que a gente possa conversar e dividir informações de inteligência, né? Às vezes a gente tem um pedaço aqui e o Sergipe, Alagoas e o Rio Grande do Norte tem outro pedaço da informação e a gente está faltando essa integração, essa divisão do conhecimento, né? Essa compartimentação do conhecimento para que a gente possa se antecipar algum tipo de ação como essa. Normalmente ações como essa, se vocês se recordam, elas vêm como consequência de algum regime mais duro no sistema prisional. Foi assim quando começou esse tipo de modalidade em São Paulo, né, alguns anos atrás, quando houve o endurecimento a ações do sistema prisional, e isso aí refletiu para as ruas. Então, a gente tem que trabalhar não só com a inteligência, mas tem que trabalhar com o sistema prisional também forte, para que a gente possa romper essa linha de comando e isolar as lideranças. Isso não quer dizer que parte da malha carcerária não vai ser ressocializada. A gente precisa trabalhar com a ressocialização também, né? Mas tem uma parte ali que é responsável pela grande quantidade, índices de delitos, de violência, né, contra o patrimônio e contra a vida, que é ocasionado nas ruas. É esse tipo de pessoa que a gente tem que alcançar e segregar com regimes mais duros. Secretário, para nós é relativamente novo, não que a gente vivesse num paraíso, evidente, mas esse clima a percepção da presença dessas organizações criminosas, que a gente via sempre no noticiário nacional, ou tocando terror no Rio de Janeiro, em São Paulo, etc. A gente via isso no cinema, etc. De repente, a gente está vendo essas organizações aqui confrontando com outras organizações criminosas, e de repente as grandes figuras do crime na Bahia, tipo Perna, Ravengá, parecem agora meninos infratores perto dessas estruturas que estão chegando. Agora, isso traz também para aqui, para o nosso cenário, uma outra coisa também que a gente, evidente, também é um problema que não é novo, não é inédito para nós aqui, mas a gente via também com muito mais frequência nessas outras grandes cidades, a gente está vendo aqui também, que é o problema da forma como acontecem as operações policiais, sobretudo nessas comunidades que estão conflagradas ou que têm áreas mais sob domínio do tráfico, né? De que maneira a Secretaria da Segurança Pública vai se relacionar, primeiro, com a sociedade de uma forma geral, nessas situações de confronto, que é confronto urbano, a gente vive uma guerra não declarada, mas eu não posso deixar de lhe perguntar também como é que vai ser a nossa relação aqui entre nós, polícia, forças de segurança e nós, profissionais de imprensa, porque nos encontramos muitas vezes nesses momentos de conflagração, temos o mesmo objetivo, é claro. Mas, eventualmente, tem situações, até porque parte do nosso papel é monitorar, observar e, eventualmente, até denunciar excessos que serão cometidos, etc. Como é que a gente vai conviver nessa situação de agravamento da situação da segurança pública no Estado, até para que a gente colabore reciprocamente, né, para o objetivo que é de todos? Claro, Ernesto, muito bem colocado. Desde que eu cheguei à gestão, minha gestão é de integração total, não só entre as forças policiais, não só entre todos os órgãos do sistema criminal e de transversos, mas também com a sociedade civil e a imprensa, né? Ao contrário, com a população. Eu falei muito isso durante o Carnaval e eu acho que uma das consequências dessa integração, desse chamamento, inclusive, à população, à imprensa, foi a diminuição dos índices, né? A gente conseguiu apresentar um Carnaval, apesar de ter tido o maior
o maior carnaval da história, diminuímos em 55% o crime contra lesões, né, corporais, o que foi um dado muito significativo. Diminuímos em cerca de 15% o crime contra o patrimônio. Isso tudo um chamamento, né, não só da sociedade civil, não só integração entre as forças estaduais, municipais e federais, mas também da imprensa. Vocês participaram muito desse chamamento de paz e isso ajudou bastante. Em relação às ações, da mesma forma, a ideia, eu tenho trazido a conversa à mesa, todas as instituições, né? Busco trazer informações, inclusive do mundo acadêmico também. Aí eu acho que a gente tem muita coisa que é produzida, né, e que é muito pouco utilizada. A gente trabalha, a gente não pode ficar fechado à nossa realidade totalmente. A gente tem que ver, ter a percepção de todo mundo que está na rua, vocês que estão noticiando também. Então, eu respeito, ao contrário, aceito e busco esse tipo de informação, tanto que eu sou um dos maiores fomentadores também, inclusive do Disque Denúncia, porque do 181, Disque Denúncia nosso, a gente mantém o sigilo maior, porque a gente recebe muita informação da população. É uma forma que a população tem de a gente estar, porque a gente não é onipresente, por mais que a gente queira, né? A gente realmente, ao longo desse ano, a gente tem combatendo duramente essa situação da organização criminosa. Conseguimos agora, já nesse início, com algumas mudanças, alguns trabalhos de inteligência, prendemos cerca de 30 pessoas por dia. Mas assim, 30 pessoas, mas eram pessoas que eram responsáveis por homicídios, por tráfico de drogas, por assaltos, né? Tivemos uma operação grande, temos tido operações intercaladas entre a Polícia Civil, da Polícia Civil e da Polícia Militar, e delas juntas também. Foram mais de 2,5 toneladas de drogas, 5 laboratórios desarticulados no estado, né? Isso é um número significativo. A gente tem apreendido quase 15 armas por dia. Agora, recentemente, estava aqui, aguardava para poder conceder a entrevista, mais um fuzil tinha sido apreendido, né? Percebam que nos últimos anos, realmente, como você falou, tem havido um ingresso maior. Então, isso, inclusive, foi um tema que a gente conversou ontem lá em Brasília, falando da importância da rede, da integração e das fronteiras, né? Para a gente poder também, não só as fronteiras do nosso país, mas as fronteiras do nosso estado mesmo, porque é um número considerável. Houve realmente uma venda muito grande de armas, né, nos últimos anos. Algumas armas dessas, não todas, que fique claro, existe o colecionador, existe o atirador, mas algumas realmente foram, a gente já detectou que foram desviadas, e isso ocasiona esse tipo de coisa. Houve também a briga entre as facções, porque, como eu falei, o tráfico de drogas eles consideram como um negócio. Então, existe isso aqui. E quem fica no meio? A população. A gente tem equipes nossas policiais que têm sido cada vez mais confrontadas, né? A gente teve que vamos adquirir algumas viaturas semi-blindadas. Em Feira de Santana, a gente fez uma entrega de viatura semi-blindada. Na primeira semana de uso, foi alvejada 2 vezes a viatura. Imagine. Se não tivesse isso aí. Essa proteção. E a gente, secretário, mas o que você quer não é isso que a gente quer, mas infelizmente é isso que a gente vai ter essa postura que a gente vai ter que adotar para o enfrentamento. Agora a gente tem que ser cirúrgico, a gente não pode causar nenhum tipo de dano à população, né? E isso vem com a parte da capacitação. A gente tem trabalhado muito nisso também, no nosso efetivo policial. Falando em proteção e efetivo policial, secretário, em que pé estão as câmeras de segurança que devem ser acopladas às fardas dos policiais militares? Me parece que estava em processo de licitação. Perfeito. Já se efetivou? Qual é a expectativa de data para o início dessa? Esse processo está em trâmite de licitação. A última informação que eu tive, que já estava sobre a análise da Procuradoria-Geral do Estado, para que a gente, quando retornasse, tivesse algum apontamento, ajustasse, ou a gente já lançaria o edital. A ideia é que a gente implemente essas câmaras até o final do ano, sim, né? É uma promessa de governo, do governador Jerônimo. A gente tem, eu, o Coronel Coutinho, enfim, temos a delegada Heloísa. Aproveito, hoje é aniversário dela, desejo aqui parabéns a ela e também ao nosso Coronel Marquezine, ambos hoje fazendo aniversário. Comandante de Bombeiros, exatamente, figuraça. Grande amigo ali, figura, ambos aniversário ontem, hoje fazendo esse parênteses aí para eles, porque eles merecem. Então, estaremos instalando as câmeras nas primeiras unidades, companhias. A Câmara, a gente tem insistido muito, visa dar transparência à ação policial, resguardar o abordado, o cidadão e o policial também, né? Serve da mesma maneira para como prova,
né? Custódia de prova, pode ser até que o policial seja dispensado de oitivo, a gente perder um policial ali para poder fazer o oitivo, porque de repente a imagem vai representar toda a ação policial, até a prisão, a apreensão e a localização de armas e drogas. Então, isso aí a gente... O senhor percebe que o efetivo policial em geral está vendo com bons olhos essa medida? Enfim, a parte do efetivo, que eu acho que talvez até pelo desconhecimento, né, fica um pouco relutante. Mas a gente tem mostrado trabalho justamente nessa linha, mostrado que, inclusive, isso pode ajudar a melhorar a capacitação do nosso policial, né? Porque a partir de algumas casuísticas, a gente começa a fazer mudanças na nossa doutrina policial com base nisso, né? Muitas da doutrina policial de abordagem, de tiro, ela vem a partir da casuística, das coisas que vão acontecendo, elas vão sendo modificadas. Então, é importante. A gente mostra também que ali a Câmara não só garante ele, mas garante também o cidadão, e aquele cidadão que às vezes está um pouco mais agressivo em relação ao policial. Senhor, né? a sua aposta numa medida como essa é de tornar mais eficaz a ação policial, uma vez eles munidos de câmeras no uniforme? Eu acho que a gente vai ter uma eficácia melhor, acho que a gente vai ter, como eu falo, uma transparência melhor das nossas ações, né? Legitimando aquela ação de forma mais clara, porque às vezes há dúvidas acerca da conduta do policial ou da forma que foi localizada aquela arma, aquela droga, então isso aí vai facilitar. Às vezes a questão do tratamento, às vezes o policial é desacatado e aí aquela dúvida se foi ou se não foi, eu acho que isso inclusive vai inibir, vai ter um tratamento melhor em relação à postura do policial e do cidadão também. Secretário, abordar agora um tema que é polêmico entre nós jornalistas, é polêmico também entre policiais e também entre promotores de justiça. Já vi opiniões muito exaltadas. Audiência de custódia, o que é que o senhor pensa a respeito? É um problema para a Secretaria de Segurança ou é uma solução até primeiro para o respeito à lei e às garantias, mas também para a melhor gestão do sistema prisional? Então, eu, Ernesto, sou defensor da lei, sou um cumpridor de lei, né? A audiência de custódia veio, ela eu acho que tem uma dinâmica própria. O que eu acho que a gente tem que ter cuidado em relação à audiência de custódia é exatamente da análise daquele indivíduo, das circunstâncias. Porque o que a gente percebeu em algumas situações, era um indivíduo que já era reincidente, né? Essa é a queixa dos comerciantes, principalmente. Exatamente. Reclamam muito disso. Exatamente. Então, assim, perceba, a gente está num processo dos primeiros 3 meses, diminuindo os ônibus 15%, né? Estamos brigando para a questão do roubo de veículos. Chegamos agora a diminuir levemente também, porque em ações. E a gente tem eventos e tem casos passados, recentes, de que uma pessoa é presa 3 vezes pelo mesmo cometimento do mesmo delito. Aí fica difícil a gente estar fazendo... Prende e solta. Prende e solta. Então, assim, são circunstâncias. Eu acho que ela vem para garantir direitos fundamentais, para garantir a ação, a legitimidade da ação, daquela prisão, mas tem que ser feita a análise com cuidado daquela circunstância, daquele indivíduo, sob pena de a gente estar colocando cada vez mais reincidentes na rua, e aí é aquela coisa que todas as pessoas falam, o enxugar gelo ou o crime compensa. É isso que a gente tem que interromper. A gente tem que interromper isso, a impunidade no país. Então, assim, a gente fala muito sobre a questão da legislação, sobre a questão da ressocialização, da melhora do sistema prisional. Tudo isso tem que acontecer. Mas tem pessoas que, infelizmente, têm que ter realmente sido segregadas, têm que responder pelos crimes. Então, é essa análise que eu vejo como secretário. Não dá para fazer uma coisa primeiro e depois outra, né? Exatamente, não dá para fazer. Outra coisa que a gente tem que avançar é a questão também dos julgamentos das ações, né? A gente percebe que a gente precisa efetivamente ter o julgamento. Quantos tribunais de júri estão pendentes de julgamento? Quantas ações criminais de reincidente estão aí, né? Eu sei, é o que eu falo, tem que haver um engajamento, a gente conversa muito com membros do Ministério Público, do Judiciário, fortalecimento dessas instituições para que a gente possa avançar. Não é possível que a gente tenha uma quantidade de júris, ações penais respondendo por homicídio, e normalmente são as mesmas pessoas que matam tanto sem julgamento. Secretário Marcelo Werner, secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia, boa sorte, que eu sei que a tarefa é grande, mas toda a luz aí necessária para
que seja uma excelente gestão e, de fato, a gente tenha políticas públicas cada vez mais eficazes para combater a criminalidade, a falta de segurança que, infelizmente, ainda nos atinge de alguma forma, não é? Secretário, mais uma vez, muito obrigado e boa sorte. Até uma próxima, então. Jefferson, eu que agradeço a você, Ernesto, a todos da Tarde FM. É um prazer estar com vocês. Deus nos abençoe. Tenho certeza que a gente está com muito afinco, com muita responsabilidade imbuído dessa missão. Faremos o nosso melhor. Comprometer logo Alberto aqui, nosso colega, assessor do secretário, para já agendar a próxima aqui, que tem muito assunto aqui. Os ouvintes querendo participar, perguntar também. A gente guarda aqui para o próximo encontro. Por favor, contem comigo. Tá certo. Será um prazer. Tá combinado. Um abraço, bom dia. Agora, 8h46 na Tarde FM.